No amanhecer, a névoa rasteja por uma planície que já foi avenida. Os pássaros fazem ninho em frontões rachados e, em algum lugar sob a terra, permanece a planta de uma cidade inteira, ruas, mercados, templos, apagada dos mapas, mas não da memória do chão. Cidades que sumiram do mapa não são apenas ruínas fotogênicas, são avisos. São lugares que um dia ditaram rotas, moedas e modos de viver, e que por razões distintas, guerra, clima, mar, capricho de reis, teimosia de rios, deixaram de existir como presença contínua. Hoje vamos caminhar por algumas delas. Não em lista, mas em uma travessia que liga destinos distantes por um fio comum, o desaparecimento. Se você curte histórias de cidades que sumiram do mapa, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente. Inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos episódios. Comecemos pelo som do vento atravessando paredes de tijolo cru. Amarna, a cidade do faraó que tentou redesenhar a fé. No século XIV a.C., Akhenaton rasgou o padrão egípcio e ergueu Akhetaton, horizonte de Aton, numa curva do Nilo. Tudo ali era novo, templos a céu aberto, avenidas que pareciam convidar o sol a descer, a corte inteira arrancada de Tebas para um experimento religioso. E então, tão rápido quanto nasceu, Amarna foi desfeita. Após a morte do faraó herege, seus sucessores desmontaram a cidade, reaproveitaram blocos, rasparam nomes, reescreveram a pedra. Amarna sumiu do mapa não por terremoto ou seca, mas por decisão política. Desapareceu para cancelar uma ideia. Séculos depois, camponeses e arqueólogos reconstituiriam, como quem remonta um vaso quebrado, essa cidade relâmpago. O recado de Amarna é claro: o poder é capaz de apagar lugares como quem apaga uma frase, mas o solo lembra, de um deserto de política para um deserto literal, Ubar, a cidade dos 1000 pilares, também chamada Hiram. Nas tradições árabes, ela teria afundado na areia por arrogância e excesso. Por muito tempo foi lenda, até que nas últimas décadas do século XX, imagens de satélite, relatos antigos e escavações no sul de Omã apontaram para um entreposto de caravanas de incenso que colapsou quando uma caverna subterrânea cedeu, arrastando estruturas. Ubar não era uma metrópole cintilante como nos contos, mas foi real o suficiente para ter seu comércio, sua importância e seu sumiço. Aqui o mapa falha, não por erro do cartógrafo, mas porque o deserto recompõe a superfície continuamente. Duna é borracha. Se o deserto engole, o mar também. No delta do Nilo, durante muito tempo se falou de uma cidade perdida chamada Herakleion, ou Tonis no nome egípcio. Lendas contavam que por ali Enéas e Helena teriam passado. Os textos antigos a citavam como porto obrigatório antes de se alcançar o interior do Egito. E então, nada. Até que mergulhadores encontraram, a poucos quilômetros da atual costa, colossos de pedra, ânforas, moedas, fundações inteiras de templos submersos. Um terremoto seguido de liquefação do solo, quando a areia saturada de água se comporta como um fluido, ajudou a cidade a deslizar mar adentro por volta do século 8 d.C. Herakleion sumiu do mapa como quem apaga uma luz. O porto que ligava o Mediterrâneo ao Nilo virou um sítio arqueológico submarino. E, no entanto, os pilares que dormem em silêncio contam que ali havia alfândega, muitos barcos ancorados, intercâmbio de mundos. Não muito longe dali, no norte da Inglaterra, outra cidade travou batalha com um mar menos profundo, porém igualmente paciente. Dunwich, às vezes chamada a Atlântida Britânica. Na Idade Média, foi um dos portos mais importantes da Inglaterra Oriental. Tempestades no século XIII e XIV remodelaram a costa. O rio mudou de curso. A erosão comeu falésias. Aos poucos, ruas, igrejas e cemitérios foram se entregando ao sal. Hoje, mergulhos com sonar desenham paredes e arcadas sob a água escura do Mar do Norte. Dunwich lembra que o litoral é móvel e que endereço à beira-mar pode ser um empréstimo curto. Não foi guerra que a derrubou, mas a insistência da água. Mudemos o ritmo. Nem toda cidade some com violência.
Algumas se apagam por desvio de caminho. No norte da Índia, Fatehpur Sikri nasceu de um milagre. O imperador mogol Akbar buscou a bênção de um santo sufista para o nascimento de um herdeiro. E quando o filho veio, o imperador ergueu uma capital monumental de arenito vermelho. Pátios perfeitos, uma mesquita colossal, residências que pareciam cenários para conversas eternas. Porém, poucos anos depois, a corte partiu. Faltou água? Faltou logística? Faltou paciência? Há discussões. O fato é que a cidade, sem sua razão de ser, esvaziou. Ficou como um livro lindo que ninguém mais abre. Sumiu do mapa administrativo, mas permaneceu inteira, como se tivesse apenas suspendido a respiração. Há casos em que o mapa cala por dever de sigilo. No interior da Rússia czarista e soviética, cidades fechadas desapareceram oficialmente por razões militares. Não constavam de mapas públicos. Eram identificadas por números. Sua existência era segredo. Seus moradores, sombras administrativas. O mesmo mecanismo, esconder em vez de ruir, também apaga. Não falamos aqui do passado remoto, mas de um tipo de desaparecimento que deixa menos ruína e mais silêncio. Retornemos ao fio antigo. No planalto do Zimbábue, ergue-se o que restou de uma cidade que, por algum tempo, foi considerada impossível pela fantasia colonial. Grande Zimbábue. Entre os séculos XI e XV, ergueu muros de pedra seca com encaixes finos, governou rotas de ouro e marfim, criou um centro político africano sem a assinatura europeia que os cronistas procuravam. Quando as rotas mudaram e a madeira dos arredores foi rareando, a cidade se esvaziou. Por séculos, negaram que africanos tivessem construído aquilo. O apagamento aqui foi duplo, urbano e narrativo. Sumiu-se do mapa físico e tentaram sumir do mapa mental. Hoje, o sítio é símbolo de um passado que se recusa a aceitar rótulos. Do sul africano ao coração das Américas, no atual estado de Illinois, no Zaire ergueu-se Cahokia, uma cidade pré-colombiana de montículos, avenidas e calendário solar, habitada entre os séculos XI e XIV. Seus campos e pátios testemunharam festas, jogos, comércio que cruzava rios e planícies. O colapso, provavelmente uma soma de fatores: pressões ambientais, conflitos, mudanças climáticas, instabilidade interna. Cahokia sumiu do mapa europeu porque nunca esteve nele, e sumiu do mapa ameríndio quando o centro deixou de pulsar. Hoje, os montes de terra, especialmente o Monk's Mound, são o contorno de um fantasma urbano que já acomodou dezenas de milhares de pessoas. Às vezes, é a floresta que apaga com mais discrição que o mar. Na Colômbia, a ciudad perdida dos Taironas, Teyuna, ficou séculos sob folhas e raízes, degraus cobertos, terraços sem gente. O mesmo vale para cidades maias na península de Yucatán e na Guatemala. Calakmul, Caracol, Tikal, centros que os mapas europeus não traçaram porque, quando chegaram, muitos já haviam sido devolvidos à mata. Sumiram do mapa, porque o papel dos conquistadores chegou tarde. Sumiram da paisagem, porque a selva recobra o que é seu, numa velocidade que surpreende quem acha que pedra vence árvore. Há ainda as cidades que desaparecem dentro de outras. Ani, no atual leste da Turquia, foi a cidade das 1000 igrejas. Capital armênia medieval, com muralhas, portais, cúpulas, comércio vibrante na rota entre impérios. Sitiada, abalada por terremotos, abandonada por mudanças de rota, Ani minguou até virar uma paisagem de abóbadas vazias. Não caiu por um único golpe, mas por décadas de feridas. Hoje, caminha-se entre ossos de pedra, enquanto a fronteira moderna passa ali perto, lembrando que os mapas mudam a revelia do passado, e há as que o fogo petrifica. Pompeia e Herculano são exceções famosas. Não sumiram do mapa enquanto ideia, Roma as lembrava, mas desapareceram como presença física por séculos sob o tecido de cinza do Vesúvio. Quando emergiram, estavam inteiras o suficiente para mostrar padarias, grafites, cachorros amarrados, sopas no fogo. Quase uma pausa no tempo. O que liga todas essas histórias? Amarna, Ubar, Herakleion, Dunwich, Fatehpur Sikri, Grande Zimbábue, Cahokia, Teyuna, Ani, Pompeia,
não é apenas o desaparecimento. É o fato de que cada sumiço explica seu mundo, a política que apaga, o clima que move, o comércio que desloca, o mar que reescreve costas, a memória que trai, as rotas que migram, as árvores que crescem. E, no entanto, talvez a pergunta mais incômoda seja: quais cidades de hoje estão escrevendo, sem saber, seu capítulo de desaparecimento? Nem sempre o colapso vem como filme de desastre. Às vezes, é um porto que perde profundidade, um aquífero que se vai, um calor que mata a sombra, um rio que muda, um litoral que avança meio metro por ano, uma rota aérea que ignora o hub que ontem era central. O mapa nos faz crer que as linhas são fixas, a história insiste que não. Voltemos ao início para seguir por mais 3 trilhas: água, poder e poeira. E por elas, entrar em outras cidades que sumiram do mapa. A trilha da água. Sob o Mediterrâneo, não muito longe de Nápoles, jaz Baiae, a Las Vegas da elite romana. Vilas de luxo, banhos, festas, redes de intriga. A mesma atividade vulcânica que aquecia piscinas e alimentava o charme do lugar, afundou lentamente o litoral, subsidência, e entregou parte da cidade ao mar. Hoje, mergulhadores nadam sobre mosaicos impecáveis e colunas onde peixes passeiam. A água apaga com delicadeza cruel, não derruba, submerge. É um convite à contemplação e um lembrete de que o luxo também é provisório. No mar Egeu, um apagamento mais brusco. Santorini, a antiga Terra, não sumiu, mas sua erupção no 2º milênio, se pode ter apagado centros minoicos e espalhado poeira e ondas que recalcularam mapas de poder no Mediterrâneo. Em outra escala, Helike, na Grécia, desapareceu numa noite de inverno no século IV a.C., tragada por terremoto e tsunami. Por séculos foi mito, até arqueólogos encontrarem seus traços debaixo de uma planície alagadiça. De novo, o padrão. A cidade não morreu, ela mudou de endereço para baixo. A trilha do poder, Samarra, às margens do Tigre, foi capital do califado abássida por quase um século. Quando a corte saiu, Samarra entrou num estado de sono. Não sumiu de vez, mas perdeu a centralidade que a justificava. Mais radical foi Samarra no espelho de outra cidade. Ctesifonte, com seu arco colossal, Tak-Kasra, foi capital de impérios partas e sassânidas. As conquistas árabes e a mudança de vetores políticos a enfraqueceram. O tempo fez o resto. O arco ainda está lá, como uma sobrancelha imensa sobre um rosto que não existe mais. O mapa trocou de centro, o corpo urbano definhou. No extremo oposto do mapa antigo, no Sudão, Meroé teve pirâmides, ferro, escrita própria. Foi capital do reino de Kush, soberano das rotas do Nilo Médio. Mudanças de comércio, pressões de vizinhos, talvez exaustão de recursos. As hipóteses se combinam. O sumiço de Meroé dos mapas posteriores ilustra como a historiografia apaga o que não cabe no quadro dominante. Durante muito tempo, o Nilo importante era o do Egito. As cidades acima da catarata viraram nota de rodapé. Desaparecer do mapa também pode ser desaparecer da narrativa. A trilha da poeira. No Corno da África, Aksum foi um império que cunhou moeda, ergueu estelas, trocou cartas com imperadores e patriarcas. A aridez crescente e deslocamentos de rotas marítimas reduziram seu pulso urbano. No Irã, no deserto de Dasht e Kavir, cidades caravaneiras prosperaram na seda e no sal. Bastou a troca de caminhos e a invenção de outras frotas para que alguns daqueles oásis se tornassem cascas perfeitas, sem o miolo de caravanas. E há as cidades que o Estado escolheu esquecer. No século XX, Pripyat virou símbolo. Construída para servir Chernobyl, transformou-se em fantasma em 1986. É uma exceção moderna numa lista antiga, mas funciona como espelho. Uma cidade pode sumir em 48 horas por causa de algo invisível. A diferença é que aqui o mapa marca um círculo de exclusão. É o avesso do segredo. Voltemos às perguntas, sempre mais úteis que respostas. Quando dizemos que uma cidade sumiu do mapa, o que exatamente sumiu? A moradia contínua? A função política? O nome?
A memória. Amarna perdeu moradores e propósito, mas sobrevive como sítio e advertência. Herakleion perdeu a superfície, mas mantém debaixo d'água um retrato do comércio antigo. Cahokia perdeu cerimônias, mas seus montes organizam um vazio onde ainda cabe uma cidade imaginária. Fatehpur Sikri perdeu corte, não harmonia. Dunwich perdeu ruas, não história. Grande Zimbábue perdeu centralidade, não autoria. Teyuna perdeu voz, não degraus. Talvez a chave esteja em aceitar que mapas são fotografias de um instante e que desaparecer é quase sempre deixar de ser necessário na forma anterior. Cidades nascem porque alguém precisa delas onde estão. Uma rota, um rio, um rei, um porto, um minério. E morrem ou hibernam quando esse motivo se dissolve, muda de lugar, evapora, entope, seca ou é proibido. O que fica é o molde, pedras, ruas, toponímias, canções, lendas. O resto o vento resolve. Há um segundo fio. Quase todas as nossas perdas foram um dia escolhas. Escolhas de colonizar demais e esgotar lenha, de cortar floresta e perder chuva, de construir na planície de inundação, de desviar rios, de apostar num porto que depende de um canal sempre dragado. Escolhas de reis que trocam capital como quem troca de roupa, de generais que queimam celeiros, de comerciantes que viram o leme. O mapa é o livro das decisões. E por fim, um terceiro fio. Nenhuma cidade some sozinha. Amarna é filha de Tebas e mãe de reformas. Herakleion é porto do Egito e sombra de Alexandria. Dunwich cede e Ipswich cresce. Grande Zimbábue perde o fôlego e Kilwa brilha. Cahokia se cala e outros centros indígenas tomam sua vez. Quando uma luz apaga, outras acendem. Às vezes longe, às vezes ao lado. O mapa não tem buracos, tem trocas. Se você olhar para a planta da sua cidade, verá os futuros pontos fracos. Bairros à beira de rios que sobem, encostas sem amarra, portos que pedem profundidade que o mar não dá mais. Bairros que vivem de uma única fábrica, cidades que vivem de um único poço. O objetivo de passear por cidades que sumiram do mapa não é colecionar catástrofes, é treinar o olho para reconhecer padrões. O mesmo conjunto de forças, água, clima, política, comércio, solo, molda cidades há milênios. A diferença é que agora o relógio corre mais depressa. Antes de encerrarmos, voltemos aos passos. Atravessamos avenidas ao sol de Amarna. Escutamos areia em Ubar, mergulhamos em Herakleion, fomos comidos pela costa em Dunwich, passeamos de arenito em Fatehpur Sikri, tocamos o encaixe das pedras em Grande Zimbábue, subimos montes em Cahokia, abrimos trilhas na mata de Teyuna, cruzamos arquivoltas em Ani, tiramos cinzas de Pompeia, flutuamos sobre mosaicos em Baiae, seguimos arcos em Tesifonte, encostamos em estelas de Aksum. Em cada lugar uma pergunta. O que nos manteve juntos aqui? Por quanto tempo? O que pode nos dispersar? As cidades somem quando esquecemos essas perguntas e reaparecem quando alguém volta a fazê-las. Com mapa, com respeito. Se hoje elas parecem silenciosas, não é porque não tem nada a dizer. É porque falam na língua lenta da matéria, rachaduras, sedimentos, desalinhamentos, limo nas pedras, cal que cai. Aprender essa língua é o antídoto para o próximo sumiço. E se um dia você caminhar sobre um gramado que esconde uma rua ou nadar sobre uma coluna que foi sala de jantar, lembre, o mapa que você carrega no bolso é um retrato. O chão, esse sim é o arquivo. Se essa viagem te prendeu até aqui, dá o like e compartilha com quem ama a história. Inscreva-se e ative as notificações para os próximos capítulos. E comenta aí, qual cidade desaparecida você quer ver no próximo vídeo?